Ecopontos de Boa Vista já recolheram cerca de 80 toneladas de resíduos em 2024. Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Lana Francis, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E sobre este assunto, eu converso com Alexandre Santos. Ele que é secretário municipal de Meio Ambiente. Seja bem-vindo. Obrigado, Lana. Obrigado. É sempre bom estar aqui falando um pouco do trabalho da Prefeitura, especificamente da Secretaria do Meio Ambiente. Secretário, 80 toneladas. O que representa esse número? É um número significativo, mas a gente mas ainda tem muito ao que se alcançar, né? O Boa Vista produz um número muito grande de resíduos sólidos, isso por conta do consumo mesmo, né, das pessoas. Então a gente quer expandir aumentar esse aumento, né, no recolhimento desses resíduos com a construção de mais ecopontos. Então, a ideia da Prefeitura é que a gente consiga, dentro da previsão aí, de instalação de 32 ecopontos no município de Boa Vista. Essa quantidade hoje é recolhida só em 2 ecopontos que nós temos hoje funcionando no município. Explica para a gente, para quem está ouvindo, o que é um ecoponto? Quais os resíduos que vocês recebem nesses locais? Então, o ecoponto é um equipamento público, né, da Secretaria Municipal de Boa Vista, que tem como objetivo recolher alguns tipos de resíduos em pequenas quantidades, né? Quando eu falo de pequenas quantidades, eu estou colocando aí 1 metro cúbico, que dá aproximadamente uma caçamba de um carro, de um veículo utilitário. Pequenas quantidades de galhadas, pequenas quantidades de resíduos da construção civil, resíduos eletrônicos e resíduos recicláveis. E também os resíduos volumosos, aquele sofá velho que você tem em casa que quer trocar e não tem onde colocar, não quer entregar, né, na coleta seletiva, porque também na coleta de domiciliar, porque também nem pode. E então esses resíduos a gente recebe no ecoponto e a gente dá uma destinação ambientalmente adequada para eles, com instituições parceiras que trabalham junto com a gente, inclusive a Associação de Catadores de Recicláveis. Olha que perfeito! E como é que foi esse processo, né, para realmente começar a funcionar esse sistema? Como é que foi esse processo também de educação com a população, para a população entender de fato como é que funciona, o que pode levar, o que não pode entregar lá? Como é que foi, secretário? Eu acho que vale a pena também a gente explicar um pouco sobre o plano de resíduos, que é a política maior, né, que está contemplando como ação os ecopontos. O Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ele tem como objetivo organizar todos os fluxos, né, os processos, os procedimentos com relação à geração, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados em Boa Vista. Então, tudo que a gente gera hoje de resíduo em Boa Vista, só uma pequena parte desse resíduo, de fato, não tem nenhum reaproveitamento econômico, né, que a gente chama de rejeitos. Então, só essa pequena parte que, de fato, tem que ir para um aterro sanitário. Então, dentro desse plano, a gente tem várias diretrizes, várias metas, várias ações a serem alcançadas. Então, a previsão de implementação desse plano é para daqui a 20 anos. Então, a gente tem muita coisa para fazer e a gente já vem hoje realizando algumas ações. Os ecopontos fazem parte das ações previstas no plano de resíduos, assim como nós já implantamos um centro de compostagem de resíduos orgânicos. A gente já transformou o plano também em uma lei municipal, que é a Política Municipal de Resíduos Sólidos, que prevê a implantação do plano, que garante que esse plano, ou que essa organização de todos esses fluxos, né, relacionados à geração, transporte e destinação de resíduos possam ser cumpridos, mesmo que venha uma nova gestão, que não seja mais a gestão do prefeito Arthur. Dentre outras ações, como a gente organizar de forma adequada nosso aterro sanitário, né, transformar ele num aterro sanitário de fato e receber de fato só o que deve para o aterro, que são os rejeitos. Então, todos os outros resíduos relacionados a resíduos orgânicos, resíduos da construção civil, resíduos de saúde, resíduos domiciliares, precisam ter caminho diferente. Então, cada tipologia de resíduo precisa de um caminho correto a percorrer. E a gente, dentro do plano de resíduos, a gente está tentando estabelecer esse fluxo correto. E os ecopontos, eles vêm para subsidiar, né, esse caminho dos materiais recicláveis, resíduos da construção civil, pequenas quantidades de galhadas e esses resíduos volumosos e resíduos eletrônicos. Então, a gente, com o ecoponto, recebendo esses resíduos separados de forma
adequada, a gente consegue direcionar para instituições parceiras que fazem a reutilização, ou a reciclagem, o beneficiamento desses materiais que são entregues. Perfeito. E para o ano de 2025, a gente já vê também novas metas, né? Dentro desse plano, o que a gente pode esperar para 2025? Então, para 2025, a gente pode esperar aí o aumento do número de ecopontos. A gente já inaugurou o ecoponto do Cidade Satélite do Nova Cidade. A gente tem a previsão também de inaugurar um ecoponto no Caçari. Vale levar em consideração também que esses 3 pontos específicos que vão ser inaugurados, que estão sendo previstos para inaugurar esses 3 primeiros ecopontos, são projetos pilotos que a gente tomou como base para poder entender qual ia ser a dinâmica da população com esses ecopontos. Infelizmente, num bairro específico, a gente teve muita especulação com relação a que o ecoponto seria um lixão, e a gente conseguiu, com esses 2 primeiros ecopontos do Cidade Satélite e do Nova Cidade, comprovar de que não é um lixão de fato, que a gente tem uma organização adequada desses resíduos e que a população aderiu de fato a esse equipamento público. Então, a população hoje vê a necessidade de entregar esses resíduos em um local adequado. E prevendo esses 3 primeiros ecopontos, né, que são o do Nova Cidade, Cidade Satélite e do Caçari, vale considerar que essas 3 regiões da cidade foi onde, dentro do diagnóstico do plano, foram apontados como as regiões que têm o maior número de descarte irregular de resíduos. Então, são as regiões que têm o maior número de lixeiras viciadas. Então, a gente tem aí vários descartes regular saindo ali para o Alto Alegre, no rumo da Cidade Satélite. A gente tem também saindo para o Anel Viário e também aqui para a região do Caçari, para a Viana. Infelizmente, a gente tem aí pessoas descartando de forma irregular, isso inclusive até nos rios. Então, a gente está querendo colocar também agora o próximo aqui no Caçari. Secretário, esse seria um dos motivos para esses bairros serem escolhidos para serem os primeiros? Exatamente, porque a gente identificou no plano de resíduos que essas são as regiões que mais possuem lixeiras viciadas. Então, a intenção é que a gente, além de proporcionar, né, um equipamento público que trabalhe o beneficiamento desses resíduos para a população, a gente também reduza essas lixeiras viciadas nessas regiões. Então, explica para a gente qual, de fato, é o material que vocês recebem no ecoponto e como a população deve entregar? Tem que ter um cuidado? De que forma esse material deve chegar lá? Então, a gente recebe pequenas quantidades de podas de galhadas, de resíduo da construção civil, de material reciclado, de resíduos eletrônicos e resíduos volumosos, que aí inclui geladeira velha, sofá, armário, guarda-roupa, aquelas coisas, aqueles grandes volumes, né, que você quer descartar de forma correta. Então, é importante também que esses materiais cheguem até o ecoponto separados, né? A gente não aceita eles misturados, que é para não comprometer, inclusive, a destinação adequada desses resíduos, porque em alguns momentos, em alguns tipos de mistura de resíduos, você acaba contaminando os resíduos e eles acabam deixando de ter o reaproveitamento adequado que poderiam ter numa área ambientalmente adequada de destinação. Então, a gente pede que as pessoas entreguem, de fato, esses resíduos separados no ecoponto para que eles saiam também de lá separados, para destinação para áreas distintas, né? Porque cada um vai para uma área diferente. O senhor falou anteriormente sobre a parceria, né, com os catadores, com os profissionais. Fala um pouquinho mais para a gente como é que é essa parceria, também é uma geração de renda para eles, como é que é? Isso aí é o que a gente atinge com os ecopontos, né, a sustentabilidade. A gente trabalha aí o tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. Se a gente destina de forma correta esses resíduos, a gente gera renda, a gente valoriza pessoas, a gente movimenta a economia do município e a gente preserva o meio ambiente. Então, essa parceria com a Associação de Catadores é muito importante. Eles já fazem um trabalho muito estreito na parceria com a prefeitura. A gente já leva os catadores para todos os nossos eventos grandes para fazer um trabalho de reciclagem nesses eventos. A gente tem atualmente um termo de cooperação técnica firmada com eles para que eles recebam esse material. Hoje o município de Boa Vista já faz coleta seletiva, né, em todos os prédios públicos municipais, que foi também uma ação piloto para a gente entender como é que esses catadores, essas associações, eles iam lidar com a demanda desses recicláveis. E hoje, a partir desse trabalho que a gente fez de parceria com eles, a gente entendeu
as necessidades maiores dos catadores, né? Questão de infraestrutura, uma questão de capacitação de gestão, até mesmo de número de associados para que o trabalho se desenvolva de forma correta. E a gente vem trabalhando junto com o plano, priorizando os catadores. Tanto que, dentro da nossa lei municipal de resíduos, todos os grandes geradores que geram grandes volumes de resíduos, eles têm a obrigação de prever dentro do seu plano de gerenciamento de resíduos, que é algo um pouco mais específico para o estabelecimento, não é um plano de resíduos, de gestão de resíduos que cabe ao município, mas sim ao estabelecimento, prevê a contratação desses profissionais para que eles possam ser remunerados pela logística, pelo transporte desses resíduos, pela triagem e pela destinação. Então, a gente tem esse viés econômico muito acentuado dentro do plano e essa parceria com os catadores é fundamental nesse processo. Eu vi aqui também, e o senhor já mencionou também, sobre o centro de compostagem de resíduo orgânico. Uhum. Explica pra gente como é que funciona, qual a importância e como a sociedade pode contribuir. O centro de compostagem também foi uma outra grande ação do plano de resíduos, né? A gente firmou parceria com uma organização do terceiro setor, onde nós cedemos um espaço, né, para que fosse implantado um projeto chamado Boa Vista Acolhedora, que previa a construção de um centro de compostagem e a criação de uma rede de agroecologia. Por quê? Porque os resíduos eles precisam entrar na economia circular do município, que é o que fala a lei, né? E os resíduos orgânicos especificamente hoje, nesse centro de compostagem, como é que acontece? Eles recebem os resíduos gerados orgânicos na cidade, passam por um processo de compostagem, onde fica o resíduo maturando ou sendo revolvido durante 3 meses para que vire um adubo orgânico. Esse adubo ele é absorvido pelo PMDA, que é o Plano Municipal de Agricultura do município, para ser entregues como insumos para o pequeno agricultor. Então, a gente transforma o resíduo orgânico em adubo para que a gente tenha uma produção de produtos orgânicos na produção do pequeno agricultor. Então, isso faz com que gere a nossa economia circular. Por isso, é fundamental esse monitoramento, né, e esses equipamentos, para que a gente consiga garantir isso daí de fato. É isso justamente que eu pude observar, que são ações que a gente olhando, a gente pode até não perceber, mas realmente está movimentando toda a economia. E gera esses impactos diretamente no tripé da sustentabilidade, né? O social, o econômico e o ambiental. A gente está retirando isso do meio ambiente, a gente está transformando isso num produto que vai subsidiar a cadeia produtiva, que vai valorizar economicamente o pequeno produtor. Qual o horário de funcionamento do Ecoponto? Quais são as recomendações para a população? Então, os horários de funcionamento do Ecoponto são de terça a sexta, de 8 às 18, direto, e os sábados de 8 até às 12. A gente não funciona na segunda-feira, porque a segunda-feira é o dia em que o Ecoponto passa para manutenção, para retirada dos resíduos, para manejo de caminhão, então a gente fecha na segunda-feira. E é importante exatamente isso que eu falei anteriormente, né? Que as pessoas levem só o que a gente recebe de fato no Ecoponto. A gente não recebe bicho morto, então, pelo amor de Deus, não levem bicho morto para lá, não levem resíduos recicláveis misturados com resto de comida, com resto de alimento que possam ter uma decomposição ou que possam gerar vetores. Por isso que a gente só recebe de fato dentro da cadeia, né, da tipologia de resíduo orgânico só podas de galhadas, porque são resíduos que não atraem vetores, não atraem aves, né, como o urubu, não geram mau cheiro, não geram chorume, então não geram impacto para a vizinhança. Então, a gente recebe de fato lá todo o resíduo seco, que aí dentro desses resíduos secos a gente tem os recicláveis, os eletrônicos, os volumosos, o resíduo da construção civil e as podas de galhada. Esse projeto, vocês se espelharam em outros estados ou nós estamos sendo exemplo? Na verdade, nós estamos na frente, pelo menos na região norte, assim, a gente está querendo alcançar o Brasil, né? Mas na verdade, isso tudo está fundamentado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já existe hoje, é uma lei, a Lei 2.305, de 2010, que estabelece que todos os municípios precisam elaborar os seus planos de gestão de resíduos e implementá-los.
né? Então, Boa Vista está caminhando na frente. Nós temos poucas cidades, eu acho que tem Recife, eu acho que tem Londrina, Curitiba, Rio de Janeiro, não sei se já implantou, mas tinha elaborado. A gente tem muitas cidades que têm o plano elaborado, né, no papel, assim por se dizer, mas não tem ele implantado. As ações não estão sendo executadas. E a gente, em Boa Vista, está saindo na frente, né? Como pioneiro, inclusive, na região norte. E o centro de compostagem que a gente tem hoje, que trabalha em grande escala, é o primeiro da região norte. Então, para a gente, para outros municípios, uma referência, né? Eu já tive a oportunidade de passar em frente ao do Cidade Satélite e é uma coisa muito bonita de se ver, que a gente observa que é extremamente organizado, um prédio estruturado para receber a população da melhor forma possível. Por isso eu gostaria de parabenizar. Obrigado. E claro, secretário, não estaria aqui com um secretário, né, gente, do meio ambiente e também não abordar outros assuntos, né? Eu gostaria que o senhor destacasse as ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para o ano de 2025. Tá bom. Antes, eu só queria, para concluir a questão dos ecopontos, só reforçar com uma informação muito importante, que o ecoponto, ele também é uma ferramenta de educação ambiental. Claro. Tá? Hoje a gente recebe grupos de escolas, para as crianças, não só de escolas municipais e estaduais, mas também instituições de ensino superior, para as pessoas entenderem a importância da separação adequada desses resíduos, né? Da separação na fonte. Porque é isso que garante a qualidade do resíduo para que ele seja inserido na economia circular e tenha viabilidade. Então, o Ecoponto também é uma ferramenta de educação ambiental que está ali aberto para quem quiser conhecer, para grupos de escola que quiserem fazer um passeio para entender um pouco mais sobre reciclagem, né? E também para a população do entorno entender essa importância. Então, voltando um pouquinho do assunto, vamos lá. Peraí, vamos então... eu estou na minha casa, como é que eu posso contribuir? Eu não tenho uma geladeira para jogar, eu não tenho... Mas ali, no meu dia a dia, eu já posso contribuir com essa... de uma forma mais consciente? Pode. Você já pode, por exemplo, separar o seu lixo em seco e úmido. Já vai ter uma grande relevância. Se você separa em seco e úmido, você vai perceber que você vai ter nos lixos secos um grande volume que você pode entregar nos ecopontos, porque na maioria dos secos são recicláveis. E os úmidos, na maioria das vezes, são orgânicos. Então, se você tem, por exemplo, a intenção de repente, reaproveitar os seus resíduos orgânicos, você pode reaproveitar resto de frutas, resto de verduras e legumes, por exemplo, para adubar a sua planta, né? Ou se você de repente tiver um volume e quiser entregar no centro de compostagem, pode entregar também lá, não tem problema nenhum não. E aí esses resíduos secos que geram o maior volume, você entregar no ecoponto. Então, eu acho que aí já seria uma ação que você poderia começar e as pessoas já poderiam começar a entender pelo menos essa primeira separação entre seco e úmido. Não dá para você fazer hoje, de fato, uma coleta seletiva ou uma separação seletiva, porque o Boa Vista está na fase de elaboração da implantação da coleta seletiva no município. Tanto que o Ecoponto veio para isso também. Os ecopontos do Cidade Satélite do Nova Cidade veio para que a gente pudesse entender e estabelecer parâmetros de atuação para a gente começar a implantar a coleta seletiva nesses dois bairros. Então, a gente já está estudando hoje a geração de resíduos gerados nesse bairro, a participação, a dinâmica da população com esse equipamento público, fazendo levantamento dos grandes geradores, que são os comércios que tem nesses bairros, para a gente começar a pensar a logística de implantação do projeto piloto da coleta seletiva do porta a porta, que é o que as pessoas mais esperam, né? É ter na sua porta um caminhão da coleta seletiva recolhendo seus recicláveis. Então, a gente já está estudando tudo isso para a gente começar já a trabalhar isso nos dois primeiros bairros, que é o Nova Cidade e o Cidade Satélite. Perfeito! E o senhor, como é que o senhor se sente fazendo parte de tudo isso, de toda essa evolução, esse salto que a capital, Boa Vista, está dando nesse momento? Eu sou muito orgulhoso, assim, muito orgulhoso mesmo de fazer parte desse processo. O prefeito Arthur Henrique é um gestor muito visionário, ele acompanha efetivamente a implantação do plano de resíduos, a gente tem reuniões com eles. Nós temos uma consultoria contratada, né, que acompanha a gente desde a elaboração do plano e está acompanhando também na implementação para que todas as ações sejam, de fato,
executadas no município. Então, a gente tem reuniões de feedback com o prefeito o tempo todo, dizendo o que está sendo feito, o que vem pela frente, quais são as ações que estão sendo executadas naquele mês em que a consultoria veio e entregou as ações. Então, se não fosse essa visão participativa, visionária do prefeito, e assim, a gente ter uma equipe dentro da Secretaria do Meio Ambiente que acompanha, que faz acontecer as ações, a gente não estaria avançando no plano de resíduos e se tornando referência para outros municípios, porque hoje nós somos referência para outro município, graças a Deus. Eu visito aí, eu sou convidado para dar palestras, para falar sobre o plano de resíduos, para falar da experiência do case de sucesso de Boa Vista com relação a resíduos sólidos, e inclusive é uma das pautas que a gente está querendo levar para a COP 2030 com a gestão adequada dos resíduos orgânicos, que foi o nosso grande ápice, né, com uma compostagem em grande escala. O senhor conseguiria explicar para a gente como é que eu posso fazer uma compostagem em casa? Passa essa dica para a gente. Tá bom. Tem umas maneiras bem simples de fazer, mas aí você precisa primeiro de 2 baldes, né, para você colocar os seus resíduos orgânicos. A princípio, eu recomendo que você não use material resíduo de origem animal, só resíduo de origem vegetal. Pegar tudo que sobra na sua casa quando você faz a sua refeição, misturar com algumas folhas ou com algum resto de capim seco, e colocando um balde em cima do outro com furos que façam a transição, né, desse chorume, porque vai ter uma decomposição desse material. Para que seja armazenado no balde inferior, e você pode usar isso inclusive como adubo também para suas plantas, ou utilizar minhoca, que é o que as pessoas mais usam em casa, né? A utilização de minhocas, porque elas aceleram o processo de decomposição. Então, uma minhoca, o que a gente consegue fazer numa compostagem de 3 meses aeróbica, que é revolvendo, né, mexendo no resíduo orgânico, a minhoca consegue fazer isso em 1 mês. Então, aí você tem aí um adubo de qualidade, como consequência da sua rotina alimentar ali diária, e você pode usar isso para suas plantas. Perfeito. Dica anotada, gente. Agora sim, vamos falar da secretaria, o que vem aí para 2025. Muita coisa boa. Qual o recado para a população? Gente, tem muita coisa boa vindo aí. A gente tem previsões de temas muito importantes, como a arborização e gases de efeito estufa, né? A gente já tem hoje pronto, em fase de elaboração, na verdade, né, de contratação, um processo para a gente ter o plano de arborização da cidade. Então, a gente deve estar contratando uma empresa de consultoria para elaborar o plano até nos próximos 3 meses, eu acho que dependendo da tramitação do processo licitatório para que isso aconteça, para que a gente possa elaborar um plano de arborização. Dentro desse plano a gente consiga ocupar espaços públicos com árvores, acompanhar junto da elaboração do plano de mobilidade as zonas quentes, né, zonas de calor do município, arborizar os espaços que são de mobilidade das pessoas, arborizar APPs, matas ciliares, equipamentos públicos, praças, enfim, para a gente ter um número maior de árvores na cidade, então ter uma redução da temperatura, também aumentar aí o habitat natural das aves para que elas possam se procriar, gerar frutos, e também, que é o mais importante disso tudo, o mais importante não, né? Tão importante quanto, ensinar as pessoas o que plantar, quando plantar e como plantar. Né? Porque hoje a gente não basta só você pensar em plantar uma árvore, você tem que saber que tipo de árvore plantar, saber se essa árvore ela não vai, quando crescer, desestruturar a sua edificação, não vai desestruturar ou danificar a rede de esgoto, não vai ser prejudicial ou prejudicar a rede elétrica da cidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a população também tem que entender, tem que saber um pouco desse tipo de manejo, de plantio, para saber o que plantar e onde plantar, né? E dentro dessa perspectiva também a gente valorizar as espécies nativas que a gente tem hoje no município. Então, poder produzir mais mudas no nosso horto, para que a população também receba um pouco mais de orientação com relação a esse plantio. E também, automaticamente, trabalhar um pouco mais da compostagem, para que essa compostagem seja utilizada na criação das mudas, para que essas mudas, na fase de execução do plano, da implantação do plano de arborização, elas sejam utilizadas. Porque a gente, dentro dessa previsão, de elaboração do plano até a execução, a intenção é que a gente tenha um horto
mais sustentável, que a gente tenha, né, um número de mudas em maior quantidade no horto para atender a demanda da arborização na cidade que vai vir com relação ao plano de arborização. Então vamos lá, vamos de dicas então, para quem está nos ouvindo. Eu, Lana, realmente observo e sinto essa necessidade, né, de ter mais árvores na cidade. Quando eu vejo alguém cortando uma árvore, parece assim que está tirando um pedaço de mim, que eu já observei em alguns pontos da cidade, árvores antigas, né? Percebo também que está tendo uma redução de árvores frutíferas, que era um ponto muito positivo aqui, né, da nossa capital. Então, eu gostaria das dicas, né? Que árvores a gente pode escolher? Quais são as árvores nativas? A gente tem algumas aí, como caimbé, paricarana, murici, ipê. IP são árvores nativas também. Mas o mais importante disso tudo é você ter o cuidado de como você vai arborizar, porque é exatamente isso que eu estava explicando mais cedo para você. Quando você vai plantar uma árvore, dependendo do porte que essa árvore vai ter, que ela vai se tornar, ela pode danificar a sua edificação, ou dependendo dos frutos que ela vai gerar, ela pode danificar a sua edificação, ou pode danificar a estrutura, né? Do entorno, né, da sua casa. Então tem que ter cuidado com o tipo de árvore para não ser muito alta, para não ser de frutos muito pesados, ou se for de fruto não colocar muito próximo da casa, porque pode danificar o seu telhado, daqui a pouco você vai querer tirar essa árvore porque está dando prejuízo. E com relação a essas podas que você acabou de citar, a intenção do plano de arborização também é educar os profissionais que trabalham com esse tipo de serviço. Porque dependendo da poda que você fizer numa árvore, você pode comprometer toda a fisiologia dela. E ela pode vir a cair ou mesmo morrer. E aí você perde uma árvore, né? Você perde uma árvore que pode estar frondosa por conta de uma poda irregular. Então, dentro dessa previsão do plano, é a gente também treinar, capacitar profissionais dentro de um cadastro, com um cadastro na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que esses profissionais saibam como realizar esse tipo de serviço. Porque senão a gente acaba obstruindo a vida dessa árvore, danificando ou comprometendo a fisiologia dela, ela pode chegar até cair. E o plantio, inclusive, da árvore. Existem árvores, por exemplo, que você não pode plantar muito próximo uma da outra. Se você planta muito próximo da outra, você compromete essas árvores. Então, elas não conseguem crescer de forma adequada, não conseguem gerar a copa adequada e ter o manejo, a flexibilidade com o vento que ela deveria ter para se manter em pé. Então, bora lá. Uma dica de uma árvore para frente da minha casa, para a parte ali da calçada. Olha, tem uma árvore que tem muitas cidades, mas eu costumo recomendar porque além de bonita, ela tem um porte médio. É o pau-pretinho. Pronto. Pau-pretinho. É uma árvore linda, dá uma flor maravilhosa. É aquela amarelinha? É, amarelinha. Olha, pronto. Que você pode ter na frente da casa, que é uma árvore que não cresce muito, não vai danificar a sua rede elétrica, ela não tem raízes muito largas e muito profundas, também não vai danificar a sua estrutura, a sua edificação, nem a rede de esgoto. Então, é uma árvore apropriada para se ter na frente de casa. Quero sombra no meu quintal, próximo ali já da minha casa. Que árvore? Aí tem que ser uma árvore de porte médio que não tenha frutos, porque se gerar frutos, eu não sei te falar agora de imediato qual que eu posso te recomendar, mas que seja de porte médio e não tenha frutos, porque se gerar frutos você pode comprometer o seu telhado, porque os frutos vão cair, por exemplo, manga. As pessoas têm muito pé de manga em casa, e aí muitas pessoas tiveram a infelicidade de plantar um pé de manga muito próximo da casa, né? E aí a manga acaba destruturando todo o telhado. Eu plantei um ipê, bem pertinho. Não, fiz certo? Fiz errado? Não, fez certo se não tiver rede elétrica na frente da sua casa. Não tem. Então tá perfeito. Mas foi bem colado, assim, 1 metro de distância, mais ou menos. Tá bom porque ele tem o caule dele não é muito grosso, as raízes também não são muito profundas, nem são muito grossas. Falando em árvores, a gente sabe que o nosso xodó aqui na capital é o Bosque dos Papagaios, ideal para caminhar, ideal para momentos de lazer em família. Estamos no mês de férias. É um convite também para o pessoal? É um convite. Eu também sou suspeito para falar do Bosque, porque o Bosque é o meu xodó. É um dos lugares mais lindos das cidades que eu acho. Assim, é um lugar que você transmite uma paz gigante. O Bosque está aberto para visitação no período de férias, né? A gente tem um cronograma para recebimento
atendimento das escolas, que geralmente vão também em grupos, né, para visitação. Mas o bosque ele é um espaço verde dentro da zona urbana da cidade, um espaço de 12 hectares, recheado de espécies nativas e espécies exóticas, que está ali para oferecer sombra, temperatura baixa, vento, né, paz, tranquilidade para as pessoas que vão lá fazer um simples passeio, até mesmo para ler um livro, fazer uma caminhada. E a gente também tem um trabalho fundamental no bosque, que é um trabalho de manejo de animais silvestres. Então, a gente também trabalha lá com animais que são alvos de maus tratos, seja por tráfico ou até mesmo por entrega voluntária. A gente recebe esses animais lá para tratá-los, em parceria com o IBAMA, lógico, né, que é nosso parceiro. E dependendo do estado desse animal que é recebido no bosque ou é capturado pela nossa equipe, né, que trabalha com manejo de animais, ele pode voltar para o bosque e se tornar um hóspede vitalício no bosque, como a gente tem alguns lá, né? A gente tem um mantenedor, onde a gente trabalha com manejo das aves. Muitas dessas aves que vão para lá passam por um período também de reabilitação. E assim como outros animais, dependendo do estado dessa ave ou desse animal, ele pode ser reinserido na natureza em uma ação que a gente chama de soltura, que é um evento lindo que a gente faz quando a gente devolve, em parceria com o IBAMA, animais reabilitados no bosque que conseguem voltar para a natureza. Pra gente é um evento lindo porque assim, é um momento muito especial a gente reinserir um animal na natureza, né? A gente fica triste com os que não podem sair, mas aí, os que não podem sair, ainda assim, dentro do bosque, tem um cuidado todo especial, com alimentação balanceada, que é muito variada entre frutas, sementes, ovos, por conta da proteína. Então, esse trabalho também do bosque de manejo com animais é um trabalho muito lindo. E além de tudo isso, né, de todo esse trabalho que a gente faz, a gente também tem um trabalho de educação ambiental, onde as pessoas podem ter ou entender um pouco mais da importância da relação do ser humano com a natureza, com os animais. Então, o bosque proporciona isso. E se você, de repente, quiser uma visita mais guiada, uma visita acompanhada, nós temos lá educadores ambientais que vão falar um pouco da história do bosque, que vão falar um pouco das espécies exóticas e nativas que existem no bosque, um pouco do trabalho que é feito com os animais. E proporcionar para as pessoas esse ambiente, né, saudável, de paz, de tranquilidade, de ar puro, né, de baixas temperaturas. Então, o bosque oferece tudo isso. E está aberto para visitação hoje, atualmente, de terça a sexta, de 8 às 18, direto, e dos sábados e domingos, de 8 às 12 e de 14 às 18. A gente não abre hoje em dia, mas na segunda-feira, para manutenção do bosque, e também é o dia que a gente solta os nossos bichos. Então, a gente solta nossos mamíferos no bosque para eles desbravarem o bosque todo, saírem dos recintos, poderem ter um pouco mais de espaço, né, para caminhar, para desbravar, enfim, para entregar para esses animais exatamente isso, um pouco mais de conforto ou um pouco mais da sensação de estarem no seu habitat natural. Então, reforça o horário? De terça a sexta, de 8 às 18, e de sábado e domingo, de 8 às 12, de 14 às 18. Vale lembrar que a gente não abre nos feriados, nem abre em pontos facultativos, porque a gente trabalha em regime de escala com nossos servidores municipais. Uma das coisas que eu acho fantástico, assim, é maravilhoso lá no bosque, já tem algum tempo que eu não vou, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas são as placas de identificação de cada árvore. Então, eu vou caminhando e vou observando. Essa que é a árvore tal? Nossa, ela serve para isso, ela é boa para aquilo. Nossa, esse trabalho de pesquisa que foi desenvolvido, de identificação, traz até também a gente se conhecer, né? Somos daqui, mas a gente não reconhece o que é um caimbé. Não sabemos para que ele serve, né? Então, assim, enfim, tantas árvores que tem lá, que tem essa identificação, acho isso um trabalho muito bonito e muito interessante. Essa também é uma outra funcionalidade do bosque. O bosque também é um campo de pesquisa. A gente já teve lá diversas pesquisas realizadas no bosque com relação à nossa vegetação, com relação aos nossos animais noturnos, aos nossos pássaros, ao nosso solo. Então, o bosque também oferece esse tipo de parceria com as instituições de ensino superior e instituições de pesquisa, para que eles... E geralmente fica um legado, né? Fica um produto.
de uma pesquisa. Nesse caso que você está falando especificamente, foi uma pesquisa que entregou para o bosque a identificação das nossas espécies vegetais. Inclusive, eu estou até precisando de novas pesquisas, porque eu já tem árvores novas e essa pesquisa foi uma pesquisa muito antiga e a gente precisa de novas placas, enfim. Já tem até acadêmicos já solicitando para fazer esse tipo de pesquisa. Então, o bosque também oferece isso. É um campo de pesquisa para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre a fauna, sobre a flora, sobre a ecologia, sobre a importância especificamente desse espaço verde dentro de uma zona urbana, né? Então, também tem essa finalidade. Secretário, já caminhando para o fim do nosso bate-papo, eu gostaria de lhe perguntar, entre tantos assuntos que nós conversamos hoje, algo mais que o senhor gostaria de ressaltar? Uma mensagem para a população sobre justamente a preservação do meio ambiente, de como que a gente pode ajudar? Por favor, sinta-se à vontade. Tem uma mensagem... O que eu peço sempre da população é um pouco mais de sensibilização e consciência, né? A gente precisa entender que nós somos responsáveis nós fazemos parte de todo esse meio ambiente em que vivemos. Então, a gente também é responsável pela preservação, pela manutenção desses espaços. E eu queria pedir um pouco mais das pessoas com consciência com relação às praias, nossos balneários de Boa Vista, né? A prefeitura faz uma limpeza 2 vezes por semana para deixar a praia pronta na sexta-feira para os banhistas e para recolher todo o lixo que é deixado pelos banhistas no fim de semana na segunda-feira. A gente também tem uma ação, que é o projeto Praia Limpa, que é uma ação que a gente faz todos os anos no verão, onde a gente leva consciência, sensibilização para as pessoas com relação ao descarte irregular de resíduos na praia, as consequências desses descartes irregulares. O ataque de piranhas, por exemplo, é uma consequência disso, né? Porque as pessoas comem na margem dos rios e jogam o resto de comida, então elas acham que aquilo ali é um ponto de alimentação, acabam atacando os banhistas. Mas, além disso, a gente faz uma coleta simbólica dos resíduos que são deixados nas praias em parceria com outras instituições, né? Com grupos de jipeiros, de caiaque. Os próprios servidores da prefeitura também se juntam para fazer essa ação solidária para que a gente possa limpar a praia e levar para as pessoas, para os banhistas, um pouco mais de conscientização. Não só para o banhista, né, mas também para os comerciantes que estão lá presentes. Então, pedir que as pessoas tenham um pouco mais de consciência com relação aos nossos balneários, porque são espaços coletivos que todo mundo usa, entendeu? Então, a gente precisa preservar isso para garantir que os nossos próximos tenham também esse tipo de acesso. Faço das suas palavras as minhas palavras, porque eu sou uma apaixonada pelas praias de Boa Vista. Eu estava até comentando agora há pouco, né, que eu gostava muito de ir na Praia do Caçari e todo final de semana eu estava lá, até que uma piranha mordeu meu dedão do pé. Aí eu fiquei com um certo medo, porém vou superar esse medo porque de tantas e tantas e tantas vezes que eu fui, só me aconteceu uma vez, não é por isso que eu vou deixar de aproveitar um bem tão precioso que a nossa capital tem, né? É tão bonito, né? A gente poder contar com esses espaços, né, de lazer dentro da cidade. Por isso que a gente tem que manter de forma adequada, manter limpo e colaborar com o meio ambiente. Com certeza. Secretário, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade de tempo, pelo bate-papo, pelas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme trazer um pouco mais de informações sobre o trabalho da SEMA, da Prefeitura, com relação ao meio ambiente. Só para enfatizar, né, a Secretaria do Meio Ambiente ela é uma secretaria relativamente nova. Nós temos, de fato, como secretaria autônoma, um pouco mais de 2 anos. Então, agora, nesses próximos 4 anos, a gente tem muito trabalho para fazer com relação ao meio ambiente. Tem muita coisa para entregar, tem muito projeto novo vindo aí, com relação à arborização, a gases de efeito estufa, ao próprios resíduos sólidos também. E então a gente quer, a intenção é que a gente torne a Secretaria Municipal de Meio Ambiente referência, pelo menos na região norte. Depois a gente pensa em avançar um pouco mais a nível nacional. Mas a gente está conseguindo galgar esses espaços, graças a Deus. Perfeito. Feliz ano novo para o senhor. Obrigado para você também. Conversamos com Alexandre Santos, ele que é secretário municipal de Meio Ambiente. Se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, nos escute pelo Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis e até a próxima.